Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Esse é o Envelhecer Cast, podcast em que a gente fala sobre longevidade, sexualidade, diversidade, enfim, da nossa existência. Gente, hoje o programa a gente vai questionar algumas coisas, vai provocar. A gente está querendo pensar o quê? A revolução da longevidade é uma conquista, é uma questão que a gente tem que celebrar. Mas e quando que a gente começa a envelhecer? Você já parou para pensar nisso? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Então, existem hoje a geração de crianças e bebês que estão nascendo agora, nos anos 2000, 2010. Se a gente não fizer nada de errado, se a gente não atrapalhar, se a gente não destruir o meio ambiente, se a gente oferecer direitos, saúde, educação, é uma geração que pode ultrapassar os 80, 90, alcançar os 100 anos. Então é para isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de ciclos da vida. Então eu estou com uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa que eu admiro muito. Eu estou aqui hoje para falar sobre tudo isso e mais um pouco com a Andréia Ercovitz. A Andréia é uma amiga querida, ela é médica pediatra e ebiatra, e a gente aí vai bater uma bola entre a pediatra e o geriatra. A Andréia também ela é colaboradora do Espaço Transcender, lá do Centro de Saúde Escola do Butantã. Ela é do Conselho da ONG das Mães pela Diversidade e ela é autora desse livro incrível aqui, que já é referência de saúde LGBTQIA+. Andréia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Milton. Realmente, acho que essa temática nos uniu, né? A gente se conheceu por ela e acho que temos muito a fazer juntos aí, né? É uma honra, obrigada. Obrigado você de ceder um pouquinho do seu tempo para a gente falar de um assunto tão importante e unir pediatria, ebiatria e geriatria. Nossas extremidades da vida, do ciclo da vida. Dos ciclos da vida. E eu acho que a gente começa um pouco, a gente vai falar um pouco sobre saúde LGBT, que é uma área que você estuda e tem um ativismo muito importante para a nossa comunidade. Mas eu queria que a gente começasse, eu comecei a elaborar um pouquinho isso, quando que a gente começa a envelhecer, de que os cuidados, né, essa geração, se a gente não fizer nada de errado, ela pode chegar aos 80, 90, aos 100 anos. O que a pediatria, qual que é a visão da pediatria sobre o envelhecimento? Olha, a pediatria, a ebiatria e eu achamos que o envelhecimento, acho que a gente começa a envelhecer no D1, né? No dia 1 de vida, no dia que a gente nasceu é o dia 0, no dia seguinte a gente está um pouco mais velho do que no dia anterior, né? Mas de um modo geral, a gente considera uma fase, a infância e a adolescência uma fase de construção, né? E que a última coisa que vai amadurecer aí é o cérebro. E esse cérebro vai se tornar 100% maduro em torno de uns 24 anos de idade, mais ou menos. E a primeira coisa que começa a envelhecer, realmente não, estou um dia mais velho, mas envelhecer no corpo, que a gente consegue perceber, são os ossos, né? Sim. E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes adolescentes, porque, de fato, assim, a adolescência é uma janela de oportunidade de você corrigir erros da infância. Então, erro alimentar, sedentarismo, doenças crônicas que não estão estabilizadas. É na adolescência que você tem a última chance de reverter isso e de gerar saúde, inclusive para durar até a velhice, né? Sim. Então, eu me sinto um robô repetidor. Você toma leite? Você come coisas derivadas de leite? Você come cálcio? Porque a partir dos 25 anos, o seu osso vai começar a reabsorver. E esse mesmo, eu sempre uso isso, eu falo, esse osso tem que chegar muito forte, muito duro aos 25 anos, porque é esse osso que vai ter que te aguentar até os 100. Porque eu falo para eles que eles vão viver até 100 anos. Exato. Porque é isso que você falou, né? Se não atrapalhar, vai. Então, a gente precisa realmente entender que é nessa fase inicial que a gente vai construir um adulto, um idoso saudáveis, física e emocionalmente também, né? E emocionalmente é um ponto que é muito importante, e vocês falam muito isso no livro, e Freud já falava isso, de que marcas que a gente é marcado na infância, às vezes, ou adolescência, a gente, dependendo do trauma ou da marca, a gente carrega isso pro resto da vida. Mesmo que a gente não tenha consciência desse trauma, né? Exatamente. E a gente falando disso a gente não atrapalhar, antes de começar, a gente estava falando sobre a escolaridade. E quanto que, você falou da questão do leite, do cálcio, da atividade física, mas que como políticas públicas de inclusão
ou de exclusão vão impactar esse ciclo da vida e essa gerência para essa pessoa chegar lá na frente, né? Sem dúvida, né? Porque a inclusão você conseguir estar incluído nos cuidados em saúde vai te dar uma estabilidade para depois. Se você for negligenciado, todo esse cuidado que deixa de ser recebido vai gerar até, assim, acho que um adulto não tão saudável, um idoso não tão saudável, e se chegar lá, né, diminui, acho que toda a expectativa que uma pessoa tem baseado na infância, na adolescência, claro, e nas escolhas depois na vida adulta, né? Exato. Uhum. E como que foi essa, pelo menos até falando de escolha, dar um passo para trás, eu não sei se as pessoas te conhecem, então eu te apresentei um pouquinho, falei que você é pediatra, não sei nem se a palavra ebiatria às vezes assusta, não sei se as pessoas sabem o que é. Me conta um pouco, como que Andréia descobre a medicina, descobre a pediatria e depois também descobre o ativismo LGBTQIA+, e a importância disso pra gente, profissionais de saúde. Então, eu sou filha de 2 profissionais de saúde. O meu pai é pediatra e a minha mãe terapeuta ocupacional. Minha mãe é tudo, ela é pedagoga, terapeuta ocupacional, depois fez psicologia mais tarde, fez terapia de família. Mas eu cresci, né, a minha infância foi nesse ambiente da saúde. Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma familiaridade com isso, né? Eu tô na barriga da minha mãe na formatura do meu pai, né? Meus primeiros passos foram dentro da Santa Casa, literalmente. Eu comecei a andar dentro da Santa Casa. Então, assim, eu tinha muita familiaridade com isso, mas eu tinha, ao mesmo tempo, medo de ser influenciada por isso. Sim. Então, a vida toda eu falava, eu não sei o que eu vou fazer. Comecei a gostar de medicina, falei que eu ia fazer genética, biomédicas e tal. E vi que eu gostava mesmo de medicina, mas eu tinha um outro lado B que muita gente não sabe, que eu era sapateadora. Ah, que legal! E Ainda sapateadora ou não? Não consegui, porque foi muito traumático a minha decisão. Eu tinha que decidir entre 2 coisas que eu estava muito afim, e eu acabei decidindo pela medicina, mas não foi no primeiro momento, não. Tá. Eu segui a vida sapateando muito, eu estava com uma companhia de dança, eu fazia sapateado todos os dias, no meu ano de cursinho, fazia sapateado todos os dias. Que legal! E eu achei que eu ia fazer dança, mas na hora de fazer o xizinho eu pus medicina. E aí eu entrei na medicina e, de novo, o que você vai fazer na medicina? Não sei. Quero ver o que meu coração me mostra. Porque não quero ser influenciada pelo pai. Exato, eu já tinha pediatria ali. Né? E minha mãe, terapeuta ocupacional, também trabalhava com criança. Entendi. Então eu tinha muito essa vivência de criança. Então eu fui vivendo a faculdade, vendo o que eu gostava mais, mas chegou no final eu falei, não vai ter jeito, é pediatria mesmo. Né? Até meu irmão falou assim, só você não sabia que você ia fazer pediatria, né? Daí eu passei na Santa Casa, né? Eu fiz PUC Sorocaba. Daí eu fiz residência na Santa Casa, onde eu tinha dado meus primeiros passos de vida. E aí eu fiz pediatria e a mesma coisa, assim. Eu sou uma pessoa que eu quero sentir. Sim. Né? Então eu entrei na pediatria sem nem imaginar que eu ia fazer pediatria depois. Vivi os 2 anos intensamente de residência, que na época eram só 2 anos, agora são 3. Né? E aí, na hora de escolher R3, eu fiquei, putz, vou fazer endócrino ou vou fazer ebiatria? Para quem não sabe, ebiatria é medicina do adolescente, né? E aí acabei escolhendo ebiatria, foi super acertado, é o que eu amo fazer. E aí eu segui como ebiatra. O meu primeiro filho nasceu, eu era R3. Já estudando ebiatria. Já estudando ebiatria, fazendo pré-natal de adolescente, eu estava grávida, não era mais adolescente. E 1 ano e 9 meses depois nasceu minha segunda filha. Que legal. E aí eu me mantive na Santa Casa por 8 anos, daí eu fui para a Faculdade de Medicina do ABC também dar aula, fazer ambulatório, fiquei lá 7 anos. E aí meus filhos começaram a adolescer. E eu comecei a sentir que eles precisavam de uma mãe mais perto, um pouquinho. Né? E aí essa coisa do ABC estava difícil para mim, aí eu saí de lá. E um pouco depois eu fui convidada para ir para o Einstein para passar visitas com os residentes de pediatria, onde eu estou até hoje. E aí eu comecei a
dar aula de pediatria lá, tal. Eu nunca achei que eu ia dar aula, né? Assim, eu falava, o meu amor é pelo consultório, é pelo Uhum. atendimento, pela assistência, não quero, não fiz pós, porque eu Uhum. nunca me preparei para fazer carreira acadêmica. Sim. Mas aí as coisas foram acontecendo, dava uma aulinha aqui de pediatria, outra ali, e ao mesmo tempo a minha clínica crescendo, né? Eu Uhum. comecei consultório pela facilidade também de ter um pai médico, Claro. pediatra, eu comecei no R1, eu já estava com consultório. E aí a primeira coisa que dentro da pediatria me chamou a atenção foram os transtornos alimentares. Então eu trabalho bastante com transtorno alimentar, faço parte de uma equipe multiprofissional que chama Casa Viva. Uhum. Então eu tenho muito atendimento nisso. E aí, com os meus filhos crescendo um pouquinho, o meu filho mais velho começou a dar alguns sinais. Não está nem muito certo falar isso, É. porque orientação sexual é autorreferida, não é Sim. o jeito da pessoa que vai dizer, mas que eu e meu marido achamos que talvez ele fosse se identificar como um homem gay. Uhum. E aí, nesse fim de infância e começo de adolescência, a gente decidiu que a gente ia ser super inclusivo em casa, tomando cuidado nas palavras, tomando cuidado para não deixar parecer que para a gente seria a única opção, a única orientação, a única conduta ser hétero. Sim, ou que seria um problema, ou Que que seria um problema. Então, a gente sempre falou em amar pessoas, a gente Aham. sempre tomou esse cuidado. E, de fato, quando ele chegou lá nos seus 14, 13, 14 anos, ele percebeu Uhum. que ele era um menino gay. E, por conta dele, eu acabei sendo convidada para entrar no Mães pela Diversidade. Que legal. E o Mães pela Diversidade, eu era a única médica. Não era nem ONG ainda, era um coletivo, que éramos poucas. Eu lembro que eu fui a número 99. E aí eu comecei a ter a oportunidade de viver com outras pessoas, conviver com outras famílias, com outras estruturas que eu tinha, de Uhum. todas as formas, né? Social, racial, de aceitação, Uhum. de outras letrinhas dessa sigla LGBTQIA+, P, né? Aí eu comecei a receber, a ONG começava a receber convites para falar em universidades, em lugares. Eu era a única médica, caía tudo no meu colo. Eu falei, deixa eu estudar esse negócio. Sim. Até porque a universidade não trouxe nada de informação sobre isso, não né? Trouxe, poucas trazem ainda hoje, né? Exato. Exatamente. Não tinha, assim, eu tive que aprender sozinha, Sim. né? E aí comecei a estudar, comecei a dar umas aulas. E aí eu vi que tinha um curso sobre saúde trans, lá no IPQ, né, no Ambulatório Antigos, e fui lá fazer esse curso. E gostei muito do curso, me convenceram a me voluntariar a trabalhar lá, aonde eu fiquei até o mês passado. Foi quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Né, eu fiz o curso em 18, em 19 eu estava lá, fiquei até fim de 22. E uma super experiência, foi muito legal. E nesse meio tempo também, a minha filha, que até então achava que era hétero, começou a namorar com uma menina também. Então, aí eu entendi que meus 2 filhos eram LGBT e eu fiquei mais ativista ainda, né? Assim, a gente saiu para briga, né? E o Mães foi crescendo, a gente foi se fortalecendo. Hoje eu sou coordenadora de saúde de São Paulo de lá. Que legal. Né? E com isso eu acabei conhecendo o Saulo e o Ademir, e a gente, os 3 dando aula em universidades, percebemos a carência que tinha de literatura. Não né? existia. Não existia. Existia em inglês, em outras línguas, não brasileira, tinha pouca coisa brasileira, mas não tinha, assim, um compêndio, um livro que fala, deixa eu saber tudo sobre isso. E a gente resolveu organizar esse livro aí. Nossa, esse livro, gente, para quem tá vendo aqui o vídeo, baixem, não comprem, porque ele tá disponível, mas assim, ele é maravilhoso. Saúde LGBTQIA+, práticas do cuidado transdisciplinar. Ele é incrível, ele é super rico, Andréia. E foi muito legal, porque a nossa intenção foi realmente levar o ensino de saúde LGBTQIA+, para as universidades. E tá tendo esse movimento. E tem na biblioteca, sabia? Porque na faculdade onde eu dou aula, ele tem na biblioteca digital. Tem no Einstein. Então, muitas universidades têm na biblioteca. E a gente começou a ver um movimento assim. Os alunos querendo saber. Então, as ligas, os congressos estudantis convidando a gente para dar aula. Aí, um professor já chama para dar aula na cadeira dele. Então, a gente está vendo que
lentamente o nosso objetivo está indo, né? Essa semana, segunda eu dei aula numa universidade, terça eu dei na outra. Então, a coisa tá andando, sabe? E dá muita satisfação para a gente. E aí, por este livro também, que tem 140 autores, você é um deles, eu conheci muita gente, me envolvi muito mais com a comunidade. E aprendeu muito também, né? Aprendi demais, aprendo todo dia. E a gente tem um curso do mesmo nome do livro, e o curso tem muita representatividade também. Então, é uma troca de experiências que eu aprendo todo dia. Sim. Nós estamos no 3º curso. E o curso está no comecinho, né, André? Então, acho que não sei se ainda dá para o pessoal se inscrever nessa turma ou não. É só para a próxima turma. Para hoje, que nós estamos gravando, dá, porque é até amanhã. Mas quando for ao ar, acho que não vai dar mais. Mas ano que vem tem o 4º. Então, gente, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no ano que vem. Porque eu acho que é maravilhoso. E a gente acha que sabe, até mesmo pessoas progressistas acham que sabem algumas coisas, e a gente precisa se educar sobre isso. Está sempre mudando também, né? Então, a gente não sabe tudo e está sempre sendo atualizado. Exato. Então assim, eu digo que o resumo de onde eu estou hoje não foi planejado e que meus filhos me mudaram muito, né? Eu estou onde eu estou hoje porque eu fui me moldando pelo que eu aprendi com eles, pelo que eu aprendi com os meus pacientes. Eu mudei a forma de atender, a abordagem, assim, eu brinco, né? A população LGBTQIA+ no meu consultório mais que dobrou a partir do momento que eu comecei a perguntar qual era a orientação sexual das pessoas. E você me falou, uma vez que a gente conversou, você falou que você deixa isso de símbolo, o livro lá atrás de você, para ser um símbolo que essa pessoa vai ser bem recebida no seu consultório, né? E é incrível, porque quando eu pergunto, você gosta de menino, menina, os dois ou nenhum, ou como você se identifica pela sua orientação sexual? Eles falam, eu vi que eu podia falar, porque eu vi que tá esse livro aí, sabe? Isso é uma dica que a gente dá. Deixa no consultório um símbolo que eles veem que vão ser bem acolhidos. Ou até a bandeira do arco-íris no jaleco, alguma coisa. Um pinzinho que você tenha, a pessoa sabe que ela pode falar e que ela vai ser acolhida naquele ambiente, né? Essa sua fala que você trouxe de que você aprendeu com seus pacientes e com seus filhos é tão legal, porque uma das coisas que eu tento falar um pouco aqui no programa é sobre a harmonia entre as gerações. Porque as gerações não são uma coisa como fosse uma rocha. A gente está em um constante processo de aprendizagem, inclusive para quem está envelhecendo. Então, avós podem aprender com netos, eu e você, a gente pode aprender com as gerações que estão vindo aí, e as gerações anteriores podem aprender com a gente também. Então, é uma grande troca. E nesse sentido, nessa temática, né, de saúde LGBT ou de pessoas LGBT, está sendo muito rápido, né, a mudança social. O meu filho, ele era assistente de direção de teatro com 19 anos. E um dia ele chegou em casa e falou assim, mãe, essa geração que está aqui é muito melhor que a minha. Eles são muito mais inclusivos. Ele dava aula para 15 a 18 anos. Meu filho, essa é a mesma geração que a sua, né? Mas olha como 5 anos já está fazendo uma diferença muito grande na forma de falar, na forma de reagir à diversidade. E a gente não aceitar mais LGBTfobia, né? Coisas que, por exemplo, na época que eu me formei em 2011, então eu já tô com 12 anos de formado aí. Quando eu me formei, ainda existia muito homofobia, e nem, assim, transfobia nem se falava, mas homofobia era muito forte. E daí, 2 anos depois que eu saio da faculdade, eu já via meninos se abraçando dentro da faculdade, meninas também vivendo plenamente seu relacionamento, coisa que eu não vivi, e eu vejo, gente, que feliz que essas pessoas podem viver hoje. Milton, a minha filha faz a mesma faculdade que eu fiz. A gente tem 29 anos de diferença nas nossas turmas. Na época que eu fiz, assim, tinha 2 gays que eram os zoados da faculdade. Sim. Né? É o que eu me lembro. Hoje, em todas as turmas, do 1º ao 6º ano, tem alguns LGBT. Sim. E que falam abertamente sobre isso. Falam abertamente, namoram abertamente. É muito legal. Sim. E com isso, os professores estão tendo que aprender a lidar também. E aprender a lidar e entender que a importância disso está no currículo também, né? Sim. Então, porque eu e você, a gente aprendeu na marra, né? Então, indo atrás, estudando, procurando, mas também precisa ser uma coisa curricular, essa questão da saúde LGBTQIA+. Até porque o que a gente vê hoje, quando é uma busca espontânea para aprender, é como foi a minha. Sim. É porque ou você é LGBT, ou você tem alguém perto de você que te traz essa vontade de conhecer mais.
o que precisa acontecer agora é sair dessa bolha, Sim. né? É chegar aonde pessoas que não tenham contato, mas que vão É, ter na vida com pacientes, com amigos, com genros, com é, noras, né? E é isso que a gente está querendo, né? é. Fazer com que esse conhecimento chegue em quem nunca pensou que precisaria dele. Exatamente. Até porque, ok, eu e você, pessoas progressistas, a gente foi atrás, mas existe mais 100, 150 mil médicos, aqui, nem sei o número de médicos aqui no estado de São Paulo, que estão atendendo pessoas, que estão excluindo pessoas na forma do seu atendimento, e que a gente falou na primeira frase, se a gente errar, se a gente excluir essa pessoa, você perde a janela de oportunidade da adolescência, e eu perco também a janela de oportunidade do envelhecimento ativo, da promoção da saúde, por exclusão. Eu imagino que deve chegar para você pessoas com muitos questionamentos, muitos sofrimentos decorrentes de vivências na infância e adolescência, né? Exatamente. E fala um pouquinho disso, da infância, né? Então, você tem um capítulo aqui no livro sobre desenvolvimento da orientação sexual da pessoa, desenvolvimento da identidade de gênero da pessoa e desenvolvimento da infância e adolescência LGBTQIA+. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Saber sua experiência, o que você tem respondido quando alguém pergunta sobre o desenvolvimento, seja da orientação sexual ou da identidade de gênero. Então, tanto a orientação sexual como a identidade de gênero tem na sua formação diversos fatores, é multifatorial. A gente fala que é biopsicossocial, cultural, Cultural. né? Então, assim, vou dar um exemplo. Tem sociedades em que se aceita o terceiro gênero, que é como chamam mulheres trans, mas não aceitam que um homem seja gay, ou que um homem se relacione com outro homem. Então, nessas sociedades, alguns homens, que até pena de morte ou prisão, tudo, eles passam a verbalizar que são mulheres trans, às vezes até fazem uma ou outra modificação Uhum. corporal, para que eles possam continuar vivendo e se relacionando com outros homens. Então, isso é uma determinação sociocultural, né? Mas existe cada vez mais sinais, indícios de que existe uma gênese biológica. Né? Uhum. Eu sempre tomo muito cuidado para falar isso, porque as pessoas podem entender que eu estou patologizando. Não é isso. Uhum. Né? Assim, existe uma causa biológica do meu olho ser azul, do Sim. meu, né? Existe, a gente quer entender o ser humano e a gente estuda a gênese de orientação sexual e identidade de gênero só para entender o comportamento humano, tá? E a própria Organização Mundial de Saúde fala assim, esse estudo é para conhecer o comportamento humano, se for usado para eugenia, é crime. Sim. Né? Então, Isso não é muito bom essa. pontuar, né? Não, precisa pontuar. É. Né? Ninguém quer mudar ninguém quer, a gente quer só entender. Né? E eu uso isso muito a meu favor, né? A nosso favor, quando eu estou falando com pais, por exemplo, famílias que não entendem, Sim. né? Que acham que é uma opção. E quando você fala, a pessoa nasceu assim, isso faz parte dela, você mostra que não é uma opção. Né? Exato. Então, eu acho que é importante a gente ter isso. Né? Então, de um modo geral, esses estudos mostram que existe influência de genes, genética, Uhum. existe influência hormonal, existe influência cerebral. Sim. Né? E cada vez mais sinais vêm mostrando, aquelas ressonâncias ativas, tudo isso mostrando que, de fato, existe essa influência. Né? Então, assim, a gente percebe muito isso e isso me maravilhou quando eu estava nesse ambulatório e que eu vou continuar agora no Espaço Transcender, trabalhando com crianças e adolescentes, mas principalmente criança. Sabe, uma criança de 3, 4 anos que vira para a mãe e fala: eu não sou menina, eu sou menino. Qual é a influência sociocultural que essa pessoa tem? Ela não viveu para ver isso, ela não é influenciada, né? Então, assim, é uma coisa muito dela. Teoricamente, ela seria influenciada ao contrário, né? Exato, né? Essa criança, a mãe veste do que quer, Exato. né? Chama do que quer, dá o brinquedo que quer. E assim, eu ouço no Mães pela Diversidade diversos relatos de crianças, né, meninos trans que vomitavam no vestido quando tinham 2 anos de idade e a mãe forçava por vestido. Né? Então, foi isso que me fez falar, gente, mas o que determina isso? Então, assim, de um modo geral, identidade de gênero, ela vai ser
percebida por todos nós em torno de 4 ou 6 anos. Tá? Então só pode dizer que é trans em 4, 6 anos? Claro que não. Né? Primeiro porque tem gente que não existe essa regra, né? regra. Segundo, que socialmente aí tem a influência, né? Uhum. Não, imagina, eu tenho vulva, vagina, eu sou mulher e não abre a possibilidade, né? Quanta gente não vai perceber na adolescência, na idade adulta ou mesmo na velhice. Sim. Né? E todas são super respeitadas e tem que ser. Esse que você trouxe da velhice não é incomum, por exemplo, uma ruptura, então uma aposentadoria, a morte da esposa, ou sair do emprego, um filho saiu de casa e a pessoa se sente à vontade de se identificar como trans, por exemplo, e transicionar na velhice. Exato. E sabe o que? A gente vê no mães. Muitas mães que se identificaram como lésbicas, LGBT, bi, por conta dos filhos. Se permitindo. Se permitindo. E aí, quando a gente fala de orientação sexual, em termos de desenvolvimento, de idade, em torno de 10, 11 anos, a gente começa a perceber que acha o menino mais bonitinho que a menininha, ou vice-versa. Começa a perceber um certo tipo de atração, começa a perceber a sua orientação sexual. Quando a gente vê artigo americano, tá, eles falam, você deve começar a perguntar a partir de 12 anos, né? Aquela coisa bem protocolo, né? Sim. Aqui a gente vê que tem uma variabilidade. Entre 10, 12, 13 anos, tem gente totalmente criança, mas tem adolescentes já muito desenvolvidos, né, nessa idade. Meninas que nem começaram a desenvolver o corpo e meninas que já estão menstruando. E aí os interesses são outros. Então, dependendo da pessoa, já dá para perguntar. Quando uma pessoa se percebe como orientação sexual diversa, em geral, em torno de uns 12 anos, quer dizer, ela viveu um tempo olhando, vendo, acho que não sou igual à grande maioria. Com 12 anos ela começa a perceber, vai se fortalecendo em relação a isso. Primeiro ela entende o que está acontecendo, depois ela se aceita, depois ela se fortalece, e aí em torno de uns 13, 14 é que ela consegue contar para alguém. Consegue verbalizar, né? Verbalizar. E aí o que acontece? Essa mãe, esse pai fala assim, você é muito novo para isso, você não sabe. Né? Invisibiliza totalmente essa pessoa que está há muito tempo pensando nisso. Eu falo para eles, olha, a novidade é só para você, a pessoa já estava criando coragem para falar disso. Desde os 8, né? 9 ou de... Isso é uma coisa importante que você falou, que quando eu falo isso, todos os meus amigos gays falam, não, eu fui uma criança viada. Com 7 anos eu já era gay. Até concordo, né? Assim, hoje eu falo, meu filho criança, eu achava que talvez ele fosse ser gay, mas a criança neste momento não sabe o que é orientação sexual. Sim. Então ela só vai se autodeterminar, se autorreferir depois, na adolescência. Não, isso que você trouxe. E cada um vai ter a sua vivência. Por exemplo, até falando no meu caso pessoal, eu, sei lá, com 16 anos, eu comecei a sentir atração, mas eu consegui verbalizar isso com 24 anos. Então, cada um vai ter o seu processo, o seu tempo, mas isso que você falou, não é novidade. Porque, por exemplo, no meu caso, eu demorei dos 16 aos 24 para eu processar, me entender, me aceitar e verbalizar para alguém próximo. E aí este momento vai ser levado para o resto da vida. Exato. A reação de quem você falou. Né? As pessoas adultas, velhas, idosas, falam... Eu me lembro até hoje da cara que meu pai fez quando eu falei que eu era trans. E eu acho que isso é uma ferida que não cicatriza. E se cicatriza... ela cicatriza com memória. Sim, né? E por isso que daí a gente vai falar tanto de saúde mental, de taxa de suicídio na comunidade trans, de transfobia, da importância disso no estresse de minorias e como isso impacta a vida inteira dessa pessoa. Até LGBTfobia internalizada. Exato. E você trabalha com uma área, né? Então, falando de infância LGBT, acho que principalmente infância LGBT, e até a gente viu recentemente o pânico moral que a existência do ambulatório do Antigos gera na mídia, gera para as pessoas. Então, como que você vê esse pânico moral e como combater o pânico moral que tanto... porque as pessoas vêm falar assim, vocês querem transformar nossas crianças em LGBT. A gente tem falado, não, a gente só não quer que as nossas crianças se suicidem. Exato. Elas querem que ela exista. Então, como combater esse pânico moral, Andréia? Com informação. A única forma que eu vejo de combater isso é com informação. E a gente, infelizmente, está numa era da desinformação. Né? Então,
essa comoção que aconteceu agora, recentemente, foi absurdo, assim, o gatilho foram 2 manchetes de artigos muito legais, Uhum. só que as manchetes foram, não vou dizer infelizes, mas que cai na mão de quem não entende ou de quem quer agredir, quem não quer Sim. entender, e virou uma bomba, né? Então, mais de 300 crianças fazendo acompanhamento no ambulatório trans do HC. Que é uma notícia legal, Que é uma né? notícia muito legal, mas É. as pessoas olham a notícia, a manchete, e não leem o artigo. E Uhum. fala, pronto, eles estão transformando 300 crianças em trans. Aí depois saiu epidemia trans. Sim. Aí também já tinha saiu epidemia trans, as pessoas surtaram, e aí quer acabar com isso. Mas assim, é o que você falou, né? Ninguém transforma ninguém, nem gay, nem lésbica, nem bi, nem pan, nem trans, nem travesti, nada. Isso faz parte da gente. E a gente tem já muitas provas de que o convívio com pessoas LGBT não faz a outra pessoa LGBT. Né? Filhos de casais homoafetivos, por exemplo, Uhum. não têm uma incidência maior de serem LGBT. Né? O que essas pessoas são? Pessoas melhores, pessoas mais abertas às diversidades. E é interessante, porque não é só a diversidade sexual e de gênero. Elas são mais abertas à diversidade intelectual, Diversidade racial, racial, etária. etária, social. São pessoas que conviveram com essa diversidade e são simplesmente pessoas melhores. E o que você falou, você está vendo uma criança sofrendo, uma criança de 3, 4 anos querendo cortar o pênis fora. Essa criança está gritando que ela está sofrendo. E aí você pega essa criança para fazer um acompanhamento e ninguém hormoniza a criança, ninguém faz cirurgia em criança. Elas vão lá brincar, conversar com supervisão de psicólogas que vão justamente ajudar essa criança a se entender e principalmente essas famílias a entenderem o que está acontecendo, porque não é um planejamento familiar esse. E, então, assim, é um serviço, e todos esses ambulatórios que tem, é um serviço fundamental para a saúde física e mental dessas pessoas. E que vai levar novamente para o resto da vida. Exato. Se essa pessoa puder envelhecer, se ela foi bem acolhida nesse momento, se ela foi recebida, se ela se viu e se encaixou em alguma caixinha, em algum lugar, ela vai poder envelhecer. E é um cantinho onde a gente dá um momento de paz, né? Sem violência, sem ninguém olhando torto para elas. E você trabalhando com a família, e eu trabalho muito com as escolas também, né? Que também é um outro lugar onde eles vivem muitas horas da vida e a escola tem que entender e acolher também. Mas você mantendo um ambiente familiar bom, você vai criar resiliência, você vai criar uma pessoa confiante de si mesma, sabendo que ela é amada e querida. Isso vai diminuir o risco de violência na rua? Não necessariamente, mas se ela ouvir violências de pessoas que para ela não importam, sabendo que as que importam estão com ela, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Faz toda a diferença. E você trouxe um ponto importante que muito da fake news é criada por pessoas que querem realmente ter intenção em machucar, em ter um projeto de poder. E eu queria falar de uma questão que, ainda no negócio do pânico moral, de vamos hormonizar as crianças, queria falar de bloqueio puberal. Então, o que é o bloqueio puberal? Porque eu acho que gera muita dúvida, acho que as pessoas não sabem o que é. Então, eu queria falar do que é e benefícios de bloqueio puberal. Beleza. Importante. Assim, o que é o bloqueio puberal? A gente usa um hormônio que se chama análogo do GNRH, o GNRH é um hormônio que a gente produz. Você faz um análogo a ele, uma coisa parecida, que engana o cérebro e ocupa todos os receptores do GNRH de verdade e vai fazer com que não produza os hormônios que vão fazer avançar a puberdade. É um hormônio que é usado desde 1980 para pessoas que têm puberdade precoce. Tá? E hoje existe uma epidemia de uso aqui no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil muito, de uso desse bloqueio para
deixar assim, por exemplo, eu acho que minha filha vai menstruar com 11 anos, acho muito cedo, então eu vou bloquear para menstruar só com 12. Sendo que com 11 anos é considerado normal, Uhum. né? Eu acho que meu filho está pequeno, eu quero ver se ele cresce um pouquinho mais, eu vou bloquear ele. E é tudo liberado. Claro, existe a ética do profissional, tem profissionais que vão fazer, tem profissionais que não vão fazer. Existem condições que estão corretas, né? Realmente, Sim. uma puberdade começa com 6, 7 anos, tem que ser bloqueado. Sim. Mas muita gente hoje usa como perfumaria, assim, Ah. né? Porque eu quero. Porque até isso de uma puberdade precoce interfere no crescimento, no desenvolvimento Sim. dessa pessoa em várias coisas, né? Sim, tem casos muito bem indicados. Sim. E tem casos não tão bem indicados, mas que são liberados para serem usados. Na hora que você tem uma pessoa trans que entra em puberdade, não pode. Né? Então, assim, pode. No Brasil existe uma lei que pode ser feito esse bloqueio em criança, porque a puberdade pode começar a partir dos 8, 9 anos, então a gente fala criança, né? Mas são Uhum. pessoas que já estão em puberdade ou adolescentes, desde que sejam serviços universitários que se relacionem com o SUS e que tenham um projeto de pesquisa. O que faz com que no Brasil hoje tenha ativos 3 no Brasil inteiro. No Brasil. 2 no estado de São Paulo e 1 em Porto Alegre, ou seja, Norte, Nordeste, Centro-Oeste não tem. E aí o que acontece? Avião, ônibus, São Paulo. Né? E aí fica uma fila gigante de 1 ano, essas crianças, adolescentes entram em puberdade, evoluem a puberdade e a gente perde a janela de oportunidade de novo de bloquear. Por que que a gente quer bloquear essas pessoas? Por que que elas querem ser bloqueadas? Por vários motivos. Tá? Então, existe um motivo físico, no qual você vai impedir a evolução de um corpo que não está de acordo com a identidade de gênero da pessoa. Então, imagina aquele menino trans que desde 7 anos de idade está dizendo que é um menino. Não, eu sou um menino, ele brigou, o pai aceitou, a mãe aceitou. Ele vomitou no vestido. Ele vomitou no vestido, ele já brigou por tudo, já conseguiu ser chamado pelo nome social na escola. Aí, de repente, pum, 2 seios, 2 brotinhos mamários naquele corpo, com aquele corpo gritando, não, aí, você é menina, tá crescendo o peito, tá vendo? Né? Causa um sofrimento gigantesco nessa pessoa, que a gente chama de disforia de gênero. E então, quando você bloqueia, isso diminui, né? A autorização do bloqueio, além desse lugar, né, desses ambulatórios que são organizados para isso, e autorizados pelo governo, tem que ter entrado em puberdade. Existem vários critérios, a pessoa tem que ter iniciado a puberdade. Se tiver esses critérios, você bloqueia, você impede o desenvolvimento dessa puberdade, então vai diminuir o sofrimento. E se essa pessoa, de fato, quando ficar adulta, entender que é um homem trans, ela não vai ter desenvolvido mama, vai diminuir necessidades cirúrgicas para essa pessoa. Uma menina trans, travesti, não vai engrossar a voz, que é Pelos, muito difícil de trabalhar, barba. Então, você vai diminuir, isso vai melhorar a repercussão para o futuro. Além disso, essa pessoa vai poder viver a adolescência dela. Porque senão ela só fica preocupada com o corpo, ela fica querendo esconder o corpo, ela fica com vergonha, ela sofre mais violências. Ela se machuca. Ela se machuca, ela se esconde. Muitas vezes elas não querem ir para a escola, não querem sair. Interrompe a vivência do adolescente. Então, a hora que você tira a questão corpo disfórico, você permite que ela viva essa adolescência como qualquer adolescente. E a vivência da adolescência vai entrar também a vivência da sexualidade. Então, ela vai ter um tempo para se entender, para entender o que a atrai, o que ela gosta. Vai dar tempo dela fazer acompanhamento psicológico se ela precisar, tá? Não é necessário. Tem gente que está tudo bem e não precisa. Vai ter tempo dela se fortalecer, vai ter tempo da família entender o que está acontecendo também. Então, vai melhorar toda aquela tensão, tanto por questões físicas como emocionais, E ainda mais tira numa da frente. adolescência que é um processo, é um momento de muitas tensões, muitas angústias, né? Pois pelo menos ele vai ver só elas, né? Só essas que todo mundo vive. E tem suas questões? Tem. O que a gente fala para aquela família que está pensando ou não em fazer este bloqueio? Primeira coisa, o bloqueio é reversível. A hora que a pessoa falou, não, acho que não é isso mesmo,
eu quero suspender, você vai suspender o bloqueio e a puberdade vai seguir o seu caminho, como é com todo mundo que tem puberdade precoce. Uhum. Segundo, mas é importante saber que talvez tenha algum impacto emocional. Porque se essa pessoa ficar bloqueada há muito tempo, todos os colegas cis vão estar mudando o corpo. Vão estar engrossando voz, vão estar aparecendo barba, enfim, vai estar mudando todo o corpo e ela vai permanecer com o corpo infantil. Uhum. Então, não deixa de ter um impacto. Outra coisa que a gente fala os ossos. Né? Existe no bloqueio um risco de diminuição da densidade óssea. Tá? Tudo isso tem que ser falado, né? É uma decisão a família tem que tomar. Normalmente, quando você suspende o bloqueio e volta a ter hormônio, principalmente se for hormonizar, isso não é relevante. Sim. Volta a aumentar essa densidade óssea. Mas é uma coisa que tem que ser conversada também. E tem que falar de fertilidade também. Uhum. Né? Então, que também vai ter impacto lá para frente. Né? Você tem que dar a opção da pessoa preservar a fertilidade dela se ela pensar em ter filhos biológicos antes dela começar a hormonizar, de dar testosterona para o homem trans, estrógeno para a mulher trans. Só que aquela criança ainda não desenvolveu os gametas dela. Então, se você bloquear essa criança e você for direto para uma hormonização, ela não vai ter gameta viável. Então, tem que ser uma decisão da família isso. Sim. Né? E uma outra coisa que a gente fala para as meninas trans é que se você bloqueia, não vai desenvolver o pênis. E hoje, a construção da neovagina, a técnica usada hoje é a inversão peniana. Então, aquele pênis não vai ser usado para fazer uma neovagina. Né? Mas existem outras técnicas que podem ser feitas e cada vez mais imagino que vão ter mais, né? Então você traz, mas eu acho que é maravilhoso isso que você trouxe de informação, porque a partir da informação na mesa, a pessoa exerce o direito de autonomia dela. Exato, e aí as pessoas falam que estão hormonizando crianças. Não, é tudo muito ético, tudo muito falado e, na minha experiência, o sofrimento é tão grande que as pessoas decidem por fazer o bloqueio. Sim. Né? Pelo menos temporariamente, para dar um tempo de entender o que está acontecendo. Porque a puberdade evolui em 3, 4 anos. Né? Então, se a pessoa ainda não está se entendendo, porque às vezes, por exemplo, é um adolescente não binário, que não quer tanta mudança física. Né? Mas você dá o tempo. Exato. Né? A única forma de não se arrepender depois. Né? E não tem efeitos colaterais além disso que eu falei, que são efeitos praticamente reversíveis, né, todos. E qual o papel nosso, né? Então, eu acho que a gente tem vários papéis nisso, né? Então, primeiro, acho que essa primeira coisa, a vulnerabilidade programática que você falou, de ausência completa de serviços que ofereçam, seja essa capacitação, seja o oferecimento do bloqueio puberal, ou acolhimento dessas famílias que estão sofrendo muito junto com a criança, ou adolescente trans, ou com alguma pertencente à nossa comunidade LGBTQIA+. Mas eu queria entender, então, um pouquinho, como que família pode atuar, escolas podem atuar e profissionais de saúde podem atuar para a gente acolher essas pessoas e que elas não sofram, não se suicidem, não tenham sofrimento físico e mental. Ao meu ver, começa no profissional de saúde. O profissional de saúde, formador de opinião, vai ter que propagar a informação. A partir do momento que os profissionais de saúde estão bem informados, e sem preconceitos, sem julgamentos, porque isso é antiético e ilegal, segundo Hipócrates, e tudo que rege a medicina, a gente consegue ser um pilar de suporte para a escola e para a família também, e orientar. Claro, existem ONGs por aí que vão fazer esse acolhimento bem legal também, mas eu acho que sempre o profissional de saúde, muitas vezes o profissional de saúde é o primeiro a saber da diversidade pelo adolescente, se for um profissional que sabe acolher esse adolescente. Então, acho que o profissional de saúde é aquela pessoa que precisa mostrar a normalidade da diversidade, até a beleza da diversidade. É aquela pessoa que vai dar mão para aquela mãe, para aquele pai que não estão entendendo nada, que estão sofrendo, e falar para eles, pode sofrer, né? Porém, vamos acolher, né? Calma, as coisas vão clarear. Isso é interessante, porque eu sou mãe de LGBT. E quando eu comecei a acolher essas famílias, eu me colocava como Andréia, a médica.
E às vezes eu via que eu ficava 1h30 falando com essas pessoas, e elas só faziam assim, balançavam a Aham, cabeça aham, dizendo que aham, sim, aham. mas eu via que não estava batendo. E aí eu comecei a tentar falar que eu era mãe de Uhum. LGBT. E eu comecei a perceber que quando eu falava, as orelhas levantavam e elas Ah, começavam a prestar atenção. Porque a convivência com outras pessoas que já ah, passaram por isso também é importante, né? E aí entra a questão da família e das ONGs e da forma de acolher todo mundo. O papel da família é fundamental, tá? Porque o médico é fundamental para acolher essa família, para acolher essa criança, mas o dia a dia é dentro de casa, sim. né? E a violência doméstica é a pior que pode ter, né, para alguém. Você ser rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu avô, pela sua avó é a dor maior que Tanta pode história existir, triste de ser expulso de casa e... né? Então, eu acho que essas famílias, elas têm a função de sim entender, não estou dizendo que não tem que ter seu tempo, tem que ter seu tempo sim, tem que ser respeitado, mas elas precisam acolher. E uma coisa que eu mostro muito para essas famílias quando chegam para mim são as repercussões da rejeição familiar. Então, hoje a gente tem, existe um estudo, é velho, de 2009, mas que ele fez desenhinho de pessoinhas, né, bonequinhos, que mostra pouca rejeição, média rejeição e muita rejeição. E mostra, vai aumentando o número de bonequinhos associados a uso de substância, a IST e HIV, a tentativas de suicídio no decorrer da vida. Então, a hora que você mostra esse desenho para os pais, é muito impactante, né? E eles entendem o quanto a aceitação ou a rejeição parental faz toda a diferença. E tem, no final, um outro desenho que mostra o grau de felicidade da pessoa LGBT. E aí quanto maior a rejeição, menos feliz essa pessoa é, e vai modificando, né? Então, isso você mostra para essas famílias o papel fundamental que eles têm, e eu não tenho nenhuma dúvida, você, na sua vivência, Ah, também deve ouvir histórias muito importantes. E a escola, que é o lugar que essas crianças, adolescentes passam horas e horas e horas, agora cada vez mais, né, com mudança de currículo. currículo, tudo. E esse ambiente também tem que ser acolhedor, né? Não adianta você sair de casa feliz e chegar numa escola onde você sofre bullying, onde você não tem o seu nome respeitado, o seu pronome respeitado, onde você não pode fazer xixi onde você quer. Ah, Então, a escola tem que começar a entender a forma de acolher adequadamente essa diversidade, né? A gente teve recentemente suicídio dentro de escola e não era de LGBT, sim. né? Mas tinha Então, bullying mas envolvido. tinha bullying envolvido, Sim. né? Então, o bullying, existem algumas populações mais vitimadas, né, mais vulneráveis ao bullying, e a população LGBT é a principal. Então, a escola tem que reformular aí seus pensamentos, suas condutas, porque ela também é muito importante na formação do indivíduo, né? E isso que você trouxe da questão do profissional de saúde, Andréia, isso é fundamental, porque a gente vê tanto colega nosso, às vezes, falando barbaridade, falando um monte de baboseira, falando, porque não entende. Porque, claro, existem os profissionais, colegas nossos, que são preconceituosos, esses a gente não vai conseguir mudar, Sim, mas existem aqueles que são ignorantes e que nunca ouviram falar de bloqueio puberal e alguém pergunta, e o médico também tá numa posição aí de poder que às vezes acha que tem que saber tudo, e fala, não, às vezes pode falar, ó, não sei, vou estudar, e fala, ou realmente, quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, é tão importante isso, né? em relação à população trans, mesmo quem não vai trabalhar com essa população precisa saber o passo a passo, no mínimo as leis que estão, a partir de que idade pode tal, porque imagina uma situação, aquele adolescente que está lá vivenciando sua identidade trans, bloqueou ou não bloqueou, sei lá, e aí ele chega lá no meu consultório com 13 anos e fala assim, eu quero hormonizar, e eu não sei as regras. Eu falo assim, ok, vou te mandar para um amigo meu endócrino que faz isso, achando que eu estou fazendo mal bem. Vai chegar lá no endócrino, o endócrino vai falar, não, só pode com 16 anos. Olha o que você causou nessa pessoa. Uma expectativa. Expectativa, frustração, ansiedade, né? Então, no mínimo, saiba os momentos certos, saiba ter profissionais para quem indicar, se você não sabe fazer, né? Isso é uma discussão que a gente tem bastante, porque, teoricamente, todo mundo deveria saber fazer. Sim. Mas, ok, qualquer questão que você tenha, bloqueio, Ah, preconceito,
pelo menos indica quem faz direito, Ah. né? Uma vez eu estava numa roda de conversa com mulheres trans e daí ela falou: eu precisei procurar 2 ou 3 endócrinos para achar alguém que sabia. Daí eu falei: olha, eu acho que é bom a gente nomear as coisas. Então hoje, 2023, se um profissional da saúde que atende a população não sabe, às vezes a gente pode chamar isso de transfobia também, porque a gente tem tanta informação, tem o livro de vocês, tem, por exemplo, eu agora no ambulatório Trans 40+, eu liguei pro Ademir e falei: Ademir, me ensina, eu não sei, eu não aprendi isso na faculdade, Sim. então vamos buscar essa informação, porque quando você falou 3 centros só no Brasil para acolher essas pessoas, quanto mais centros tiver, não vai ter tanto bloqueio, tanto barreira de acesso à saúde. Exato, exatamente. E a barreira de acesso faz perder o tempo e a pessoa carregar todo um sofrimento causado por isso, né, para a vida. Exato. E a gente não precisa, por exemplo, eu não sou pediatra, mas eu acho muito legal o que você está falando e eu estou aprendendo muito hoje com você, porque às vezes eu vejo o lado contrário dentro da família. Então, por exemplo, eu vejo um avô ou uma avó que tem que um neto está se descobrindo como LGBT e não sabe como lidar. Eles Então, falam com você na consulta. e daí falam na Ai, que consulta. legal. Então, às vezes, alguns que já sabem, então as pessoas querem essa informação. E você vê isso um pouco, sabe, não sei se essa questão das gerações, se avós reagem melhor que pais, ou se também não tem regras sobre isso, ou pelo menos na experiência do Mães pela Diversidade, como que é? Eu acho que não tem muita regra, né? Eu acho que tem muita gente que quer proteger os avós. Né? Assim, ai, meu pai e minha mãe sabem, mas eu não falei para minha avó porque eu acho que ela não vai entender. Né? E isso é uma violência para a pessoa e talvez até para a avó. Ela tem o direito de saber também. Sim. Né? Mas, então, assim, é lógico, é muito mais difícil você, nas antigas gerações, entenderem a diversidade sexual e de gênero. Mas quando tem amor envolvido, e amor de vô e vó, é uma coisa, eu espero um dia poder viver, porque é uma coisa que deve ser incrível, né? E eu vejo algumas famílias que o pai e mãe não aceitam ou não conseguem digerir, nem às vezes não expulsa de casa, às vezes expulsa e vai para casa da avó. Né? Então, no Mães pela Diversidade tem várias avós. Né? No Antigos tem avós que levam também. E espero que no Espaço Transcender também tenha. Mas é muito bonito de ver. Existe uma diferença muito grande de gênero. Né? Em geral, as mulheres aceitam com maior facilidade do que os homens. E eu acho que isso é pela cultura latina mesmo, machista, que nós estamos Machismo aí estrutural. estrutural. Mas eu acho que os avós, assim, na minha experiência, inclusive, né, dos meus filhos, eles têm os 4 avós. A gente não teve um ponto, uma vírgula de rejeição nesse momento. Uhum. Existiu, sim, no momento em que estavam achando que talvez fosse um sofrimento muito grande em relação o que ele vai viver nessa vida por ser gay. Então, aquela é um medo, uma oração para que não seja no sentido de proteger. Mas a partir do momento em que se falou, eu te amo muito, venha e tá tudo lindo. Né? Então, eu acho que os avós têm direito de saberem, mas eles não chegam para mim para perguntar, eles chegam para você, né, para perguntar. Mas eu acho que eles aguentam. O que você acha? Eu acho também. Eu acho que a frase é com amor envolvido. Não tem isso, assim, não tem porquê, não tem idade pela qual essa pessoa não possa mudar de opinião, ela não possa aceitar. Claro, existem contextos e contextos, mas eu acho que não é pelo fato dela ter 80 anos que ela não pode ouvir, não precisa poupar a vovó, por exemplo. Exatamente. Eu ainda acho que a questão de gênero é mais difícil deles entenderem. Uhum. Até porque eu acho que eles não tiveram muita vivência disso. Eu acho que a memória deles, de mulheres trans, por exemplo, são as mulheres da década de 60, de 50, muito sofridas, né? E que tinham muitas trabalhadoras sexuais, né? Trabalhadoras do sexo e que tinha muito preconceito social em cima delas, né? Eu acho que e as expectativas de vida baixa, que ainda né, mas piores, um pouco da subvida, né? Sim. Como se isso fosse uma opção delas, né? Mas essa é a vivência que esses avós tiveram, né? E aí falar, vovó, a sua neta é trans, deve vir
tudo isso ali Todas dentro. essas imagens. E que a gente precisa reconstruir. E justamente, você vai tirar as mulheres trans e travestis dessa situação a partir do momento que elas são aceitas, acolhidas, têm direito à educação, direito ao trabalho, direito ao amor da família. Exato. Né? Então, vamos reverter isso com amor, né? Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para eles. Né? Tem uma passagem da minha avó que ela é maravilhosa. E daí teve uma vez que ela frequenta um clube aqui perto de São Paulo e uma amiga dela no jogo de cartas fez uma piada homofóbica. E daí ela falou: você sabe que meu neto é gay e eu não gosto desse tipo de piada. E eu falei: vó, você arrasou, você deu um vrá na cara dela. Não, é lindo. Meu pai virou ativista também, nos grupos dele, né? Meu pai tem 78 anos, homem. Então, vira e mexe, tem piadas LGBT-fóbicas ali no grupo. Nossa, de vez em quando ele dá umas cortadas, assim, que o pessoal até já sabe. Não, acho que aqui eu não posso fazer isso, né? Eles saem com blusa do Mães, meu pai e minha mãe, é uma coisa... Que maravilhoso. E um dos sinais de sabedoria que o envelhecimento traz, Andréia, é a gente saber mudar de opinião. Então eu aprendi... A gente vive numa cultura machista, homofóbica, transfóbica, mas a gente entender as razões disso, saber mudar de opinião, saber que eu fui ensinado a odiar o outro e que eu posso ser desensinado a odiar o outro. Exatamente. Eu acho que é isso, a sabedoria do idoso, as vivências todas que ele teve, podem trazer sentimentos, memórias negativas, mas trazem talvez uma capacidade de mudança maior também, né? Eu tenho uma paciente recentemente, uma menina trans, foi no consultório, cujo avô é gay e é casado com outro homem. O filho não aceita esse avô e está com dificuldade de aceitar essa filha. Mas eu espero que esse avô acolha essa neta, porque ele tem essa vivência também, né? E no final eles mudem esse filho, né? Exatamente. Mas é isso, eu comentei isso com essa família. A vivência do avô deve ter sido de muito mais sofrimento do que vai ser dessa menina pelo social, né? Com certeza, com certeza. E, Andréia, como que a gente... eu acho que no consultório também você deve falar um pouco sobre prevenção de STs. Como que você vê essa questão da vivência, da prevenção, seja da prevenção combinada? Como que esse assunto chega para você na conversa? Um pouco não, muito, né? Falar com adolescente, você tem que falar de prevenção, não tem jeito. Então, os adolescentes hoje são bem sabidinhos, né? Mas ninguém conhece PrEP, por exemplo. Nem profissional de saúde Nem também. profissional de saúde, né? Então, camisinha, todo mundo conhece, usa às vezes, né? Mas a gente vai trabalhando isso. A questão da gravidez ainda é de responsabilidade da menina, por incrível que pareça. Melhorou, eu acho, mas ainda é muito responsabilidade da menina. E o que a gente tem que tentar mostrar, né, existe hoje uma banalização do HIV, né, para essa geração, pela percepção de que não é uma doença fatal, assim, e a gente tem que conversar sempre. Como que eu converso? Eu abordo de sexualidade em todas as consultas, 100% das consultas. E lógico, a orientação tem que ser pela prática de cada um, né? Não dá também para ficar falando coisa que nem está perto da cabeça do adolescente. Mas perguntar orientação sexual, identidade de gênero, práticas sexuais e fazer a orientação de acordo com essas práticas. Então, hoje eu estou com alguns pacientes de consultório usando PrEP sem nunca ter ouvido falar antes que existia PrEP. Ou mesmo PEP. Às vezes as mães me ligam. Outro dia uma mãe me ligou falando: Andréia, meu filho acabou de ter a primeira experiência com um cara muito mais velho e não usou preservativo. Então aí a gente vai trabalhar. Por que não usou? Foi pressão? Estava alcoolizado? Sei lá. Estava apaixonado? Né? Então, por que não usou? Orientar a conduta e trabalhar essa pessoa para que nas próximas vezes ela pense nela antes de tudo, né? É simplesmente assim. Então o que eu faço é isso. Eu tenho que falar com muita naturalidade com eles sobre esses temas. Nesse momento, evidentemente, os pais estão fora da sala, né? Senão não vai Tem conversar. privacidade. Tem privacidade, confidencialidade, sigilo, porque aí eles conseguem conversar e perguntar. Primeira vez que eu pensei numa questão de como é que faria prevenção de relação vulva a vulva foi quando uma paciente me perguntou. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu falei, eu vou ler, vou estudar, foi bem antes do livro, e te falo, né? Porque
é pela prática dela que surgiu essa questão dela e eu não sabia. Eu fui estudar e depois trouxe para ela as opções, né? Muito legal, muito importante. Andréia, eu acho que eu ficaria aqui, a gente está batendo um papo muito legal, mas eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? Então acho que eu só tenho que agradecer a sua presença e eu ia pedir para você deixar uma mensagem. Eu não sei se você prefere deixar uma mensagem para as pessoas jovens, para as pessoas mais velhas, mas eu acho que a gente pensar em que futuro a gente quer e como construir esse futuro, e daí pedir a sua mensagem. Olha, eu acho que para as pessoas mais velhas, eu diria, para as pessoas mais velhas não LGBT, eu diria, entenda o que está acontecendo, o mundo mudou, o mundo está mais legal, está mais aberto, acolha seus netos, tenta entender, você vai ver que ele está feliz assim, e que ele vai ser mais feliz se você aceitá-lo. Para as pessoas velhas LGBT, eu digo, você pode fazer o mundo melhor do que foi para você, né? Para as pessoas intermediárias, pais, mães, professores, médicos, gente, é papel de vocês ajudar esses jovens a viverem quem eles são, sem preconceito. Vai sofrer violência, infelizmente a gente sabe que muitos, não dá para dizer que todos, dá vontade de dizer que todos, todo mundo tem uma piadinha na vida, pelo menos, Sim. né? Mas eles precisam de vocês. E para os jovens, sejam vocês, cuidem-se como qualquer pessoa tem que se cuidar. Ai, Andréia, acho que melhor finalização impossível. Acho que a gente viver e viver plenamente. Eu acho que esse é o futuro pra gente. Eu acho que é isso. E vamos viver 100 anos saudáveis. saudáveis. Se a gente não atrapalhar. E a gente vai. E a gente favor. tem que fazer tudo para preservar o meio ambiente, saúde, educação, para a gente viver 100 anos. Muito obrigado. Acho que foi um papo maravilhoso. Eu adorei. Muito obrigado de você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Super. Te admiro. Espero que você continue fazendo muito isso. Muito obrigado. Gente, se vocês gostaram desse papo, curte, comenta, compartilha. Esse é um papo intergeracional entre todas as gerações, pode ajudar mães, avós, pessoas mais jovens e todo mundo, comunidade LGBT, quem não é da comunidade LGBT, enfim, quando que a gente começa a envelhecer, a gente falou sobre tudo isso. Gente, muito obrigado. Obrigada.